Olá, eu sou Mabel César, dubladora, diretora de dublagem e fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem. E eu sou a Rayane Mediato, tradutora para dublagem, dubladora e fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem. Seja muito bem-vindo a esse terceiro vídeo do nosso workshop Profissão Tradutor para Dublagem, que explica os segredos de um tradutor para dublagem de sucesso e como você pode ser um deles e trabalhar com os filmes e séries que você tanto ama. Se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, volta lá porque é muito importante que você aprenda o que a gente ensina lá para poder acompanhar essa aula daqui. Agora, se você já assistiu tudo até agora, vamos recapitular o que a gente aprendeu nessas aulas. Nas aulas anteriores, nós vimos como é o processo de dublagem, como é o script de dublagem que o tradutor produz. Vimos que o tradutor é o profissional bilíngue que produz o texto em português, que vai ser interpretado por atores em dublagem, e que o diferencial de um excelente tradutor é pensar como dublador e como público. Nós te ensinamos a repetir em voz alta o seu texto e sempre se perguntar se aquilo faz sentido para você e se está natural na sua língua. Vimos a diferença da dublagem para a legendagem, as limitações e o funcionamento de cada uma e como você não deve comparar as duas modalidades. A gente aprendeu os 4 passos principais da tradução para dublagem e como é importante você ficar consciente para cada um deles antes de começar o seu projeto. Muita gente me pergunta o que significa a bendita versão brasileira. Por que ao iniciar um filme a gente não ouve tradução ou o nome do estúdio simplesmente, mas a gente ouve versão brasileira e o nome do estúdio? Porque é disso que se trata essa profissão. O tradutor, ele está traduzindo para esse filme ir para dentro de estúdio. O ator, ele vai dublar, mas ele não vai falar exatamente o que o tradutor traduziu, porque ele é um ator a serviço de outro ator. E todos nós, tradutor, ator, diretor, estamos a serviço do projeto que é a obra original. Só que essa obra original vai passar em vários países e o que se espera, o que o dono do projeto, a DreamWorks, a Disney, a Paramount, espera que quando for para países estrangeiros que não os Estados Unidos, eles esperam que haja de fato essa versão, no nosso caso, a versão brasileira, que é aquele molho, aquilo que você fala, eu não estou fugindo do contexto da obra original, mas eu estou botando o molho de forma que o meu povo, aonde vai passar esse projeto, se entenda. Por exemplo, eu lanço mão de um desafio para todos os meus alunos e amigos, quando alguém fala mal de dublagem, eu falo, olha, pega Procurando Nemo, põe no original, com o controle remoto na mão, e fica lá, tira a legenda, e fica no dublado e no original. O dublado é muito melhor que o original, de tão sensacional que é a versão brasileira. Então tá lançado o desafio para você, assiste Procurando Nemo. Entre outros, tem A Nova Onda do Imperador, é sensacional, tá dando onda. Tem uma história maravilhosa, o diretor de Tá Dando Onda, antes de dublar o projeto, chamou lá em Londres os diretores dos principais países onde o filme seria dublado, porque ele queria justamente pegar e rolasse uma adaptação perfeita em cada país dos bordões e das coisas muito específicas daquele desenho. E Guilherme Briggs, mais uma vez, o diretor de dublagem, dublador, mais uma vez tradutor, sendo genial, ele sugeriu, como era o nome no original? O pinguim, ele mora em Liverpool, que é um trocadilho de Shiver, calafrio, e Pool por causa de Liverpool. Só que a gente assistindo aqui no Brasil, onde é que a gente ia fazer essa ligação? Que por causa de Liverpool, né? Não funciona. E como ele é um pinguim surfista, ele mora nesse iceberg chamado Liverpool, a adaptação em português ficou um pinguim surfista que mora no Rio de Janeiro. Então é sensacional, porque ele usa a palavra. O diretor, inclusive, usou isso em outros países que eu soube. O diretor achou genial. Então isso faz parte da bendita versão brasileira, porque senão nada mais seria do que uma tradução simultânea. Não é verdade? Ou pega um intérprete e coloca. O que nós fazemos, que na verdade é disso que se trata, eu sempre falo isso, é a bendita versão brasileira. É pegar uma piada extremamente específica, sei lá, sobre o governador de Illinois, que para nós aqui não faz sentido algum, e colocar de uma maneira, não precisa neutralizar, não precisa colocar sobre o prefeito de uma cidade, mas coloca uma piada com um contexto político,
E aí a nossa cabeça tem que pensar muito, haja criatividade de nós, dubladores e diretores de dublagem, dos tradutores, haja criatividade e a gente tem. E a gente faz, e faz muito bem feito, que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. É só dar tempo pra gente fazer com calma que a gente consegue toques de genialidade o tempo inteiro. Então o que a gente está querendo dizer aqui? Que você tem que ter a criatividade de fazer uma boa adaptação, respeitando a ideia do original, mas dando esse molho brasileiro. Quem assistiu Procurando Dory deve ter visto que tem uma cena que o golfinho, se eu não me engano, ele fala: "Miga, sua louca, calma aí". Caramba, super funcionou. É uma hora, eu fui assistir 2 vezes, é a hora que a galera dá a gargalhada. E só para te situar, porque vocês podem me perguntar: "Ah, Rayane, mas e quando o cliente ele bota uma limitação e a piada é muito específica, a questão é muito específica?" Acompanha comigo. Você deve ter ouvido falar, ou você é fã, você acompanha de Game of Thrones. Game of Thrones, na 6ª temporada, se eu não me engano, teve uma questão polêmica, que foi o Hodor. Só para situar a cena, o cara tava segurando a porta, e aí um monte de gente tentando invadir, e ele segurando a porta, e aí ele tinha um flashback dele pequeno, tendo um colapso lá no chão, e ele falava, e o nome dele é Hodor, né? É Hodor, acho que é isso. E aí ele tem esse remember para poder situar por que o nome dele é assim. E aí ele pequeno, aparece o flashback dele falando hold the door, hold door, Hodor, Hodor. E isso é uma coisa que ele só fala depois de adulto, foi um trauma e ele só repete Hodor, Hodor. Então, o nome dele veio de Hold the Door. E aí, como é que faz em português? Segure a porta, né? Como é que faz essa adaptação? E o Hermes foi genial, o Hermes Baroli dirigiu essa dublagem, ele sentou com um tradutor que já era fã da série, e isso é uma coisa que ajuda muito, toda a nossa expertise de vida colabora para a nossa tradução. Claro. Se você entende de carro, se você é fã, por exemplo, de Senhor dos Anéis, e daqui a pouco chega um filme e pro estúdio ele sabe que você já acompanha toda a série. Tô dando o exemplo de Senhor dos Anéis porque é uma coisa super conhecida. Se para você é natural, coisa de culinária, porque você cozinha e conhece, né? Você vai atrás de traduzir questões, programas culinários. Exatamente. Isso te ajuda. Então, nesse caso, o tradutor, ele já acompanhava Game of Thrones. Então, eles chegaram na labial, ele começa gritando, criança, segure a porta, rapor, Hodor, e vai transformando, e o dublador foi ótimo, é aí que entra o trabalho do ator, dele chegar junto, e a labial encaixou. Assistam essa cena, tá no YouTube, e assim, questionaram o Hermes, mas por que você não adaptou pra não sei o quê? Por que você não fez não sei o quê? Ele falou simplesmente porque existia uma ideia do original que era de segurar a porta, mas eu precisava encaixar para minha versão brasileira. E foi assim que a gente conseguiu chegar nessa solução. Manter o original, optar por manter exatamente o original, também é fazer versão brasileira. Porque você não falou simplesmente porque estava ali. Foi pensado em todas as possibilidades e se chegou à conclusão de que dessa forma seria melhor. Isso é uma versão brasileira pensada. Exatamente. Só para dar um exemplo, uma vez eu traduzi um desenho de criancinha, muito pequeno, Discovery Kids, alguma coisa assim. E aí o personagem, o nome do episódio era Valentine's Day. E o personagem passava o episódio inteiro aprendendo que no dia de Valentine's Day você presenteava as pessoas que você ama. E aí ele presenteava os amiguinhos, presenteava as amiguinhas, a professora. Então, assim, nesse caso, você pensa Valentine's Day, Dia dos Namorados. Como que você vai botar a criança presenteando todo mundo como namorado? Não funciona. Então, o que você faz? Dia de São Valentim. Mas pensa comigo, num canal em que as crianças têm 2, 3, 4 anos, você acha que as crianças já sabem o que é Dia de São Valentim? Se você manter isso, se você mantiver isso, vai passar, mas vai causar o estranhamento para o público. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Eu pensei num dia que a gente tem correspondente na cultura brasileira, em que você presenteia os amigos e celebra essa coisa,
do amor ao próximo, que é o Dia do Amigo. Então, o nome do episódio ficou Dia do Amigo, e ele fala, no dia de hoje é o dia que você presenteia as pessoas que você ama. E aí ele sai o episódio todo presenteando todo mundo. O que acontece? Eu não matei a ideia do original, porque a ideia do original era passar a mensagem de um dia que você presenteia as pessoas que você ama. E se tratando de um público infantil dessa faixa etária, eu não podia causar estranhamento na minha versão brasileira, no nosso público. Claro. Já no Bob Esponja tem um episódio em que a Sandy explica para o Bob Esponja que eles estão comemorando o dia de São Valentim, o Valentine's Day. Mas o público do Bob Esponja já são crianças maiores. E adolescentes. E hoje em dia todo mundo tem inglês no colégio. Muitos fazem curso de inglês, mas mesmo assim as pessoas estudam inglês na escola. Então nessa idade é muito provável que as crianças já tenham passado pela comemoração de algum dia de São Valentim na aula de inglês da escola. Então isso não vai causar estranhamento, porque elas já fazem uma ideia do que é o dia de São Valentim. Porque nesse episódio a Sandy também não podia falar que era dia dos namorados, porque o Bob Esponja saía presenteando todo mundo que ele gosta. Então ia causar estranhamento na criança brasileira. Ué, mas dia dos namorados não é quando você presenteia o namorado? Já que ele está presenteando todo mundo. Então isso é só para te situar e te exemplificar na prática como que funciona esse pensamento da versão brasileira. E esse é o diferencial. É aí que está o mote. Não é trabalho só do dublador pensar nisso. Porque começou na tradução essa ideia dos exemplos que eu dei, por exemplo. E aí o tradutor entra em contato com o diretor, entra em contato com o estúdio. Rayane já falou isso, e-mail, WhatsApp, isso funciona muito. Você está com uma dúvida, você quer sugerir uma coisa, manda lá, fala com o diretor, fala com a casa de dublagem. Vocês pensando juntos vão chegar na melhor solução. Um exemplo um pouquinho mais simples, o desenho do Mickey, eu sou a Minnie, eu dublo a Minnie. Lá quando começou, tem uma da casinha do Mickey, e o Mickey fala sempre no início e no final do episódio, What a hot dog day! E aí a gente pensou, gente, como vai ser isso, né? What a hot dog day! E aí chegou-se à conclusão, por conta da labial e do contexto, que ficou, ai, que dia legal! E bateu certinho. E a gente manteve isso. É uma solução muito simples, mas que encaixava totalmente no contexto para um What a Hot Dog Day, entendeu? Então, gente, isso foi para vocês terem a ideia e aprenderem aqui o que é fazer a versão brasileira, dar esse molho nosso. E é por isso que a dublagem brasileira lá fora é reconhecida como uma das melhores do mundo. Isso é fato. Então aqui você pode aprender como que você traz isso para o seu trabalho e traz esse diferencial para a sua tradução. E começa na sua tradução um excelente trabalho. É assim que você se consagra no mercado como um bom tradutor. Porque você descola a sua mente daquilo que eu estou falando todo o workshop, que é sair desse lugar do texto duro e pensar na versão brasileira. Então agora a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram pra gente aqui na área de comentários. A primeira pergunta que a gente vai responder é a seguinte: precisa ter alguma ferramenta de memória de tradução para traduzir para dublagem? Principalmente porque algumas outras áreas da tradução você precisa ter uma ferramenta de memória de tradução para poder traduzir mais rápido, para poder fazer um glossário. E para quem está começando, essas ferramentas são caras e nem sempre são acessíveis. Então você quer começar na carreira e aí você não consegue fazer o investimento necessário para poder trabalhar. Vamos lá. Não precisa de ferramenta de memória de tradução na tradução para dublagem. Até porque as ferramentas de memória de tradução, elas não são tão úteis na tradução para dublagem, já que cada filme tem um tema. Então, os termos que aparecem no filme, eles podem mudar. Nem sempre aquele termo, ele vai ser a mesma coisa nos filmes. Aí, você me diz, mas eu tenho uma série, O Vestido Ideal, por exemplo. A gente está falando de traduzir diálogos. Então, a memória de tradução, ela funciona muito para uma tradução técnica, para uma tradução juramentada, de repente, mas para a tradução para dublagem, você não precisa ter uma ferramenta de memória de tradução.
Você pode fazer um glossário no Word quando aparece algum termo específico do projeto, se for alguma coisa tipo o vestido ideal, que tem os nomes de corte e costura, os termos dos tecidos, mas não é essencial para você começar a trabalhar. Eu não uso ferramenta de memória de tradução. Às vezes, a palavra ela tem um sentido num contexto, e no contexto do outro filme ou da cena seguinte, ela tem outro. E aí é diferente, entendeu? De uma tradução técnica e de qualquer outra tradução. A tradução para dublagem, ela é feita no Word. Você recebe o filme e o script por WeTransfer, por Google Drive, Dropbox ou até um FTP do estúdio. E aí você vai usar aquele filme, aquele script original para você produzir um texto no Word e mandar por e-mail para o estúdio. Então, você só precisa ter um computador, internet e fones de ouvido. E com o tempo, você vai investindo num computador melhor, num fone legal, se você quiser. Se não, tá tudo bem, beleza? Pergunta número 2. Quando o tradutor pega um material com prazo apertado e o script é ruim, vocês disseram, pode prejudicar o dia inteiro de dublagem. Eu corro o risco deles não me chamarem nunca mais por causa dos erros? Bom, vamos lá. Primeiro, você só vai aceitar o prazo que você aguenta. Se o estúdio der um prazo que para você não dá, você nega aquele trabalho e tá tudo bem. Já aconteceu de eu estar viajando de férias e falar, não posso pegar essa tradução. Ou eu tô com uma outra tradução no momento, depois eu pego outra do seu estúdio, tá bom? Enfim, você é freelancer, você só vai aceitar o prazo que você aguenta. Você não vai aceitar um prazo louco só porque você quer traduzir e aí você vai lá e prejudica o trabalho, não entrega no prazo e se queima para sempre no mercado, tá bom? E depois de fazer o curso completo de profissão tradutor para dublagem, você não vai correr o risco de cometer esses erros graves que essas pessoas cometem, que estão no mercado, estão cometendo, porque você vai ter tido informação e formação suficiente para traduzir com segurança e não cometer esses erros absurdos. Já vai estar tudo no seu mindset, tudo no seu background, para você não cometer esses erros absurdos que prejudicam o dia inteiro de dublagem. Isso não vai acontecer com você, tá bom? Pergunta número 3. Essa pergunta é bem legal, pessoal. O estúdio vai confiar em mim para mandar um filme que tem spoiler de uma série importante? Bom, ele vai confiar sim. Na dublagem, você tem a confidencialidade. Muitas vezes o vídeo vai vir com o seu nome gravado numa marca d'água. Isso para evitar pirataria, porque se aquele vídeo vazar, o estúdio sabe que foi você, na maldade. Então, normalmente, o vídeo vem com marca d'água e você tem a confidencialidade. Então, você não vai fazer uma coisa na má fé. É claro que os estúdios costumam mandar séries mais sigilosas para os tradutores que eles já conhecem, que já estão traduzindo para eles. Então, dificilmente você vai traduzir um Game of Thrones, por exemplo, no seu primeiro trabalho. Você precisa ganhar a confiança do estúdio conforme vai trabalhando para eles. É assim com filme para cinema também, beleza? Pergunta número 4. Posso ser tradutor para dublagem só tendo feito a especialização completa de vocês, sem ter sido formada por alguma faculdade? Sim. E eu vou te dar 2 notícias sobre isso, uma boa e uma ruim. A ruim é que tem gente que se aproveita disso e começa a traduzir sem ter se especializado. Aproveita que não precisa ter um diploma e aí começa a traduzir de qualquer jeito, sem ter se especializado. E é daí que vem esses textos que os dubladores reclamam tanto e que marcam o nome do tradutor. Porque a pessoa não aprendeu como a coisa é feita, o que está por trás, os segredos, as sacadas. E a notícia boa é que com apenas a especialização de 5 semanas, você aprende tudo para atuar na área e exercer uma nova profissão. Imagina comigo, se você tivesse que fazer 4 anos de faculdade, quanto você ia gastar de mensalidade? Na época em que eu fiz a PUC, a mensalidade era R$ 2.500. Agora calcula isso em 4 anos. No mínimo, mais de R$ 24.000 no ano, por ano. Então, se você estiver interessado no programa completo do Profissão Tradutor para Dublagem, você não vai precisar esperar tanto tempo estudando e nem gastar esse dinheiro todo.
E aí vem a próxima pergunta: e como é que eu ingresso no mercado? Já que eu não tenho portfólio de tradução. É o seguinte, no mercado da dublagem, dificilmente o estúdio vai olhar o seu currículo. Eles querem saber com quem você fez curso e vão te mandar um teste para ver como é a sua tradução. Por isso, nem adianta fingir que você sabe o idioma e começar a traduzir, porque eles vão te mandar um teste e avaliar o seu trabalho. Ao revisar o seu teste, eles já começam a te mandar os trabalhos. Lembrando, você é freelancer, você não é contratado daquele estúdio e você pode traduzir para diferentes estúdios com o tempo. Quando eu falo que você é dono da sua rotina, eu falo sério, porque o fluxo de trabalho vai depender da sua produção. A tendência é, com a prática, você ir ganhando experiência e velocidade na tradução. É assim tudo na vida. Até quando a gente aprende a dirigir carro, não é? E as suas expertises também te ajudam, porque você manja daquele assunto. A Camila, por exemplo, ela é militar. E aí, quando o estúdio soube que ela é militar, eles passaram a passar série de guerra, filme de guerra para ela, porque ela já sabe os nomes das patentes, os nomes das bombas e das armas. Isso é uma facilidade que ela já tem. Quem já sabe coisa de moda, já pode traduzir com muito mais facilidade corte e costura, nomes de tecidos. Quem entende de culinária já sabe o que é um crème brûlée, já sabe qual é aquele tipo de farinha, já sabe qual é aquela ferramenta de cozinha. Então, quem entende de carro, traduz reality de carro muito mais rápido. Então, nessa profissão, na tradução para dublagem, tudo que você sabe até hoje só agrega valor. Beleza? Bom, e como eu vou saber se eu dou conta do prazo? Essa é uma pergunta muito importante. Todo mundo pergunta pra gente isso. Isso é fundamental. Nós vamos te ensinar a calcular o prazo no curso completo. Porque essa é uma insegurança de qualquer um que está começando e a gente mata essa insegurança. Até porque é importante ressaltar que esse não é um curso em que a gente taca o conteúdo na plataforma e some. Nós duas e a nossa equipe acompanhamos você durante todo o processo. E aí você me pergunta, será que eu vou conseguir traduzir? Se você tiver outro idioma fluente, vai. Nós garantimos que vamos te ensinar todo o processo sem precisar fazer faculdade ou passar tanto tempo estudando. Até porque, se você reparar, os melhores tradutores do mercado de tradução para dublagem são dubladores. O Manolo, Serginho Cantu, Guilherme Briggs. São pessoas que não são formadas em letras, mas que por dublarem entendem como a coisa é feita e fazem isso com maestria. E é isso que a gente ensina a você. É essa etapa que a gente queima. Possibilitar a você, que não é dublador, saber tudo que a dublagem precisa, descolar do texto duro. E os sites de pesquisa estão aí para te ajudar na hora de pesquisar. Dicionários online para te ajudar e tudo mais. A gente te indica tudo. E a outra pergunta que eu tenho para responder é: eu vou ganhar bem? Bom, você vai ganhar de acordo com a sua dedicação. Com quanto você traduz por mês. Você pode só fazer isso da vida e pegar um fluxo grande de trabalho ou conciliar com outra profissão. Como eu sou dubladora, tem época que eu tô com 3 séries ao mesmo tempo e tem época que eu faço um longa de cada vez. Depende, porque eu concilio 2 profissões ao mesmo tempo. Beleza? E aí a gente entra na última pergunta. Como eu vou sair do zero e conseguir clientes? É importante você saber para quem não é esse curso avançado. Se você acredita em pílula mágica que você toma e o dinheiro cai no seu colo, esse curso não é para você. Se você acha que ao terminar o curso completo de 5 semanas, você vai sair empregado, esse curso também não é para você. Eu preciso te dizer uma coisa. Como eu disse no e-mail, o mundo não é dos que falam e nem dos que só sonham. O mundo é dos que realmente fazem. E se você assistiu essa aula até aqui, é porque você talvez seja uma dessas pessoas. Você já está provando para você mesmo que você é diferente. Você está comprometido com você mesmo em aprender e fazer a diferença. E por isso que eu te digo com sinceridade e franqueza, se você está realmente interessado em se especializar e ser formado em uma nova profissão em 5 semanas, nós te garantimos isso. Mas não te garantimos inserir no mercado. Essa parte é com você. Com tudo que você vai aprender, você vai ser capaz de entrar em contato com os estúdios e lacrar no seu teste. E existem muitos estúdios por aí. A dublagem cresceu muito no Brasil. E o trabalho é abundante.
E é por isso que nós queremos de verdade melhorar a qualidade dos profissionais, mas depende de você o comprometimento em ser um deles. E agora uma última pergunta. E mesmo de longe eu consigo entrar em contato com os estúdios? Sim, como eu falei, a Bianca, nossa ex-aluna, mora no Rio e traduz para São Paulo. Ela nunca entrou, nunca pisou no estúdio. Ela mantém o contato por e-mail, WhatsApp e está sempre disponível. No mundo globalizado de hoje, você pode estar mais perto e mais acessível virtualmente do que presencialmente, não é verdade? Agora, deixa eu te explicar uma coisinha. É por isso que o nosso curso, que é online, funciona tanto. Porque nessa plataforma aqui, eu posso te passar em menos tempo mais conteúdo, porque as aulas são gravadas e elas estão gravadas. Você assiste de novo e de novo, quando quiser, assiste tudo na plataforma fechada do curso. E aí troca com a gente na comunidade exclusiva dos alunos. Além de permitir que a gente faça aula extra ao vivo para quem estiver na hora, e essa aula vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Nós estamos falando de muito conteúdo de forma fácil e acessível para você. Dá só uma olhada na experiência de dublagem que a Mabel tem. E porque ela sabe tanto o que o mercado exige. Não é qualquer uma. E é realmente quem está entrando em ação há mais de 20 anos. Por isso que nesse curso você tem aula com 2 profissionais. É para ser lacrador e completo ao mesmo tempo. Olha só, em primeira mão, vou te mostrar como o nosso curso é dividido em módulos para você. É para ficar de forma clara e objetiva mesmo. E olha que esse curso é do ano passado. Lembra que eu falei, a Mabel falou na verdade, que a gente só dá esse curso 2 vezes por ano? Nós adicionamos conteúdo, adicionamos bônus e aprimoramos cada detalhe para você. E se você está interessado, eu vou te explicar o que vai acontecer agora. Na próxima segunda, dia 5 de junho, nós vamos dar uma aula ao vivo e vamos abrir as inscrições da próxima turma do Profissão Tradutor para Dublagem. Nessa aula ao vivo, nós vamos te explicar todos os detalhes sobre a nova turma do Profissão Tradutor para Dublagem, que será aberta exclusivamente. E vamos mostrar como você pode se especializar nessa nova profissão com o nosso acompanhamento pessoal em 5 semanas. Terminando o Profissão Tradutor para Dublagem, você vai ser extremamente capaz de se inserir no mercado, porque você vai aprender toda a base e todo o conhecimento valioso para construir a sua carreira. Resumindo, na próxima segunda, às 20 horas, nós vamos mostrar como o curso é entregue em módulos semanais. Toda semana tem módulo novo, com novas videoaulas e novos materiais para você estudar e praticar. O legal é que dessa forma você pode estudar no dia e no horário que você quiser. O curso é totalmente flexível para que você possa adaptar ele à sua rotina, à sua vida pessoal e assim aproveitar ao máximo todas as aulas. Todos vocês, alunos, vão receber acesso ao nosso portal fechado de estudos, que é onde a gente libera todas as videoaulas, os materiais, os bônus, enfim, todo o material do curso. Além do portal de estudos, você vai receber acesso também ao nosso grupo secreto, a nossa comunidade secreta de alunos, que é o local onde todos os alunos podem conversar, trocar ideias, se conhecer, compartilhar material, enfim, vocês alunos podem interagir uns com os outros. E tudo isso, claro, com o nosso acompanhamento e da nossa equipe da Sociedade Brasileira de Dublagem. Esse não é um curso em que a gente entrega o material e desaparece e você tem que se virar por conta própria. Isso é muito comum em cursos online. Você recebe material, o professor some e só aparece no final. Na especialização Profissão Tradutor para Dublagem, nós vamos te entregar o material e te dizer passo a passo tudo o que você precisa fazer com esse material. Então não tem como dar errado. É só você seguir todas as nossas orientações. Nós duas e a nossa equipe vamos estar todos os dias acompanhando a turma e respondendo todos os e-mails. Enfim, o curso não vai só te proporcionar a melhor formação e o melhor material, mas também a melhor equipe de atendimento e suporte para que você possa fazer o curso sem nenhuma dúvida e nenhum problema. E para ainda ficar melhor, além do método, das videoaulas, além da equipe, a turma vai ter algumas aulas ao vivo com a gente pessoalmente, para que você tenha os melhores resultados possíveis desse curso. Agora, depois de te dar uma visão geral de como vai funcionar o curso completo, se você está interessado em participar da nova turma do Profissão Tradutor para Dublagem, na segunda-feira, dia 5 de junho, às 8 horas da noite, vou falar de novo,
Segunda-feira, 5 de junho, às 8 horas da noite, a gente vai dar a última aula ao vivo e abrir as matrículas do curso. Você vai saber quando o curso vai começar, como você faz a matrícula, quais são as garantias do curso e principalmente quanto que vai custar o curso, porque eu sei que tem muita gente querendo saber isso. Enfim, você vai ter uma descrição minuciosa de como funciona o curso e como você faz a sua matrícula. Então fica ligado no seu e-mail, porque na segunda, às 8 horas da noite, nós vamos dar uma última aula ao vivo para você e vamos abrir as matrículas do Profissão Tradutor para Dublagem. E nós vamos mandar no seu e-mail o link da aula exclusiva de segunda. E você tem que estar bem ligado, porque as vagas do Profissão Tradutor para Dublagem são muito disputadas e isso não é brincadeira. As matrículas vão ficar abertas por poucos dias, só para quem está realmente interessado. Nós fazemos isso porque nós montamos a turma só para quem tem interesse em subir de nível e se aprimorar. Não é nosso objetivo ficar esperando a nossa turma encher. Isso porque nós queremos formar os melhores, aqueles que decidiram se aprimorar e ser um tradutor top do mercado. E só para você ter uma ideia, no momento em que gravamos esse vídeo, mais de 300 pessoas assistiram às aulas. E é claro que a gente não tem vagas para essa quantidade grande de alunos. Ou seja, as chances das vagas acabarem antes do último dia de matrícula são grandes. Então, se eu fosse você, eu colocava um relógio para despertar, um lembrete para me avisar, eu me programava para ficar muito bem preparado, porque as vagas para essa próxima turma vão estar mais disputadas do que já estiveram. E agora, para terminar esse vídeo, eu só queria dizer um muito obrigada a todos vocês que participaram do workshop Profissão Tradutor para Dublagem. O evento foi um sucesso absoluto e é justamente a participação de vocês que faz o evento ser o sucesso que é. Então, de novo, muito obrigada, bons estudos e que o workshop Profissão Tradutor para Dublagem seja só o primeiro passo da sua jornada rumo ao mundo da dublagem. Independente se você vai fazer ou não a especialização Profissão Tradutor para Dublagem. Para quem não vai fazer o curso, não tem problema, continua estudando, revisa o conteúdo que você aprendeu aqui no workshop, assiste aos vídeos do nosso canal, né? Tem muito conteúdo bacana lá também. E claro, para quem vai fazer o curso fechado junto com a gente se vê na sexta-feira, na abertura das matrículas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada, a gente se vê na sexta. Beijo! Oi, gente, meu nome é Gabriela Meira. E o curso de tradução para dublagem da Mabel e da Rayane foi um dos primeiros contatos que eu tive com o mercado de dublagem e de tradução para dublagem. E eu posso dizer que foi uma experiência muito completa, com profissionais assim que são realmente estão no topo do mercado. Foi uma experiência que juntou os conhecimentos da dublagem e da tradução de uma forma bem dinâmica, bem leve e também deu muito a entender sobre o funcionamento do mercado. Eu amei e eu recomendo para qualquer pessoa que queira entrar nesse mercado. Gente, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o curso de tradução para dublagem, com prática para dublagem, com a Rayane Mediato e a Mabel César. Eu indico para todo mundo que está interessado em ingressar nesse mercado, porque o curso foi ótimo. Elas dão várias dicas, tem uma parte teórica que elas apresentam de uma forma muito didática, falando sobre os primeiros passos, como que você ingressa no mercado. Explicam toda a terminologia, né? Dão dicas, inúmeras dicas, respondem todas as perguntas, tiram todas as dúvidas. E tem a parte prática também, que é excelente, né? No próprio curso, a gente já começa a treinar um pouquinho como é fazer a tradução de um texto para dublagem. Elas explicam também a dinâmica dos estúdios, como é que funciona. Enfim, eu achei excelente para qualquer um interessado nesse mercado. E indico para todo mundo. Fora que as duas são duas fofas e queridas, né? Então é isso, gente. Façam o curso. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Vale, eu sou ator e eu fiz recentemente o curso de tradução para dublagem com a Rayane e com a Mabel. E aí eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como é que foi a minha experiência. O que eu achei mais importante, assim, mais interessante nesse curso foi ver a visão de como funciona o mercado de dublagem e a importância que a tradução tem nesse mercado. Qual é o papel da tradução nesse mercado? Que muitas vezes a gente acaba pegando uma dublagem que não nos agrada e a gente vai atribuir ao dublador ou à dublagem de uma forma geral e a gente não leva em consideração a importância de uma boa tradução.
E aí foi muito legal perceber isso no curso, porque como a gente está falando, né, de Mabel César, de Rayane Imediato, que são duas profissionais que já estão há muito tempo no mercado e conhecem muito bem esse veículo, elas conseguiram trazer para a gente essa visão de mercado, como funciona o mercado, e o que é importante você ter para você se formar um bom profissional. No curso que a gente fez, a gente pôde, cada um pegou um produto diferente para traduzir, então foi muito legal a troca, porque enquanto eu traduzi um filme, teve gente que traduziu reality, teve gente que traduziu desenho, e a gente foi, assim, tendo uma troca bacana com as meninas, sabe? E a gente teve a oportunidade de praticar na bancada, então a gente sentiu na pele o que os dubladores sentem quando a tradução não é tão boa. Que algumas saídas que a gente mesmo encontrou, a gente percebeu que não encaixava na boca, ou não tinha a ver com o personagem, ou estava fora do contexto da época daquele filme ou daquele produto. Então, assim, são tantas visões que a gente tem que ter que não é simplesmente chegar, abrir o script e traduzir, sabe? Botar do inglês para o português. Então, essa visão, para mim, ampliou, assim, de uma forma absurda. E facilitou muito o meu processo já ter tido contato com a dublagem antes, mesmo que um pouquinho. Eu fiz um curso uma vez com a Mabel, então assim, eu recomendo pra caramba todo mundo que se interessa por fazer tradução passar também pela experiência de dublar. Mesmo que você não seja ator, mesmo que você não... eu morro de vergonha de ir pra bancada. Mesmo assim, você vai te enriquecer tanto, porque aí você já começa a pensar diferente, né? E isso foi muito legal que as meninas trouxeram pra gente. Eu sei que pode até estar parecendo redundante eu estar repetindo isso, mas é porque foi uma coisa que firmou muito pra mim. A gente entender como é o processo, sabe? Entender os outros lados, entender o que passa pelo diretor, o que passa pelo dublador, pra gente poder fazer uma tradução bem feita, porque eu acho que qualquer trabalho, ele é muito bem feito quando ele é feito em conjunto. Então, não adianta o tradutor pegar e fazer o papel dele sem se preocupar com ninguém, assim como todos os outros profissionais. Então, eu só tenho a agradecer pela experiência que eu tive no curso. Depois disso, eu continuei praticando, porque eu acho que a tradução é uma coisa que você tem que praticar sempre, e você sempre vai encontrar uma forma de fazer melhor o que você já fez. Então, é bacana isso, é instigante. E depois você vê um produto seu, né, que você pegou ali desde o início, você traduziu, você botou para jogo, e você vê aquilo realizado ali na tela, na boca de alguém, na boca de um dublador, é bem gratificante, assim, é muito legal. Então, cara, eu super recomendo para quem gosta de tradução, para quem é apaixonado por dublagem, fala alguma língua estrangeira, façam e tenham essa experiência, porque é muito enriquecedor, assim, de verdade, tá bom? Meninas, amo vocês. Beijo. Tudo bem? Tô aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido pela Mabel e pela Rayane. Mas antes de falar desse trabalho maravilhoso que é desenvolvido pelas duas, eu não posso deixar de falar da paixão que eu sempre tive por aqueles programas, né, de infância que eu via falando no meu idioma, mas que eu sabia que não eram brasileiros. Então, aquilo sempre tive muita curiosidade em relação a como era a produção, como que aquilo era feito. Aí depois de adulta, né, depois de ter trabalhado com idiomas, como professora de inglês, como tradutora, como intérprete também, eu comecei a ter mais curiosidade ainda sobre como era a produção da dublagem brasileira. E foi então que eu descobri o curso que a Mabel e que a Rayane desenvolviam, né, que já ofereciam, e resolvi fazer. Isso aconteceu em outubro do ano passado. Foram 2 dias de jornada de muito conhecimento, em que eu tive todas as minhas curiosidades, né, de infância até então sanadas. E o mais importante disso tudo é que, além das curiosidades sanadas, a paixão pela tradução para a dublagem se acendeu e cresceu de uma forma muito grande. E hoje eu posso dizer, felizmente, que eu já trabalho com 2 grandes paixões, né, que é a dublagem e que é o inglês. Então é definitivamente unir o útil ao mais útil e o agradável ao agradabilíssimo. O curso é maravilhoso, né, pode até parecer curto para alguns, mas a carga de conhecimento que eu obtive, né, e a carga de satisfação também, o retorno, né, que o curso me deu, são imensos.
Então, para quem tem qualquer dúvida sobre fazer ou não um curso, sinceramente, faça. Você não vai se arrepender. Porque além, né, de serem profissionais incríveis, são duas pessoas maravilhosas que estão sempre disponíveis e dispostas, né, a ajudar os seus ex-alunos. Eu até acredito que não apenas os ex-alunos, mas todas as pessoas do convívio delas. Mas é um curso que, sinceramente, vai trazer muita satisfação para quem já gosta da arte da dublagem e a arte da tradução. Então, espero que eu tenha sanado a qualquer dúvida em relação a fazer ou não um curso e tenho certeza que vocês serão muito felizes se fizerem. Não perca essa chance, é muito boa, é excelente.